Bom, continuando agora, eu coloquei aqui dois videozinhos para vocês, para dar uma recordada na Toro, né? E o outro também falando, achei de um cara super legal no YouTube, falando também da Taurus, mas de como a nossa fisicalidade é formada. Então, acho legal vocês assistirem antes de continuar, né? Então, tá aí no link, vocês vejam, depois continua, porque daí fica mais fácil a compreensão. Então, o plano da criação, onde se manifesta a fisicalidade 3D, é o centro da Taurus, a singularidade. E aí, pus os vídeos para vocês recordarem. O que é isso, gente? Isso nós vamos aprender mais tarde, quando a gente falar mais sobre buracos negros e buracos brancos, que acho que é a próxima aula. No centro do buraco negro, que o buraco negro entra e no buraco branco sai, né? No centro desse vórtice, né? Existe o plano da criação, que é o plano da matéria. Então, que é onde, para quem assistiu Dark, né? É o bóson de Higgs, lá ó, a partícula de Deus, que eles falam, que é onde começa a matéria. E é nesse plano aí no centro do buraco negro, tá? Então nós vamos aprender a teoria disso depois. Mas por enquanto vocês vejam os videozinhos e fiquem sabendo que a Taurus, né, o centro da Taurus, onde ela faz assim, é onde é formada a matéria, a fisicalidade, tá? Então a matéria é informação, energia, presente na densidade, sendo uma fração consciente manifestada e regida por um programa algorítmico limitante. Enquanto se vive na matéria, é esse sistema que rege as regras de liberdade e restrição possíveis. Lembrando que o I Ching é o mapa algorítmico da nossa realidade terrena. Ele contém matematicamente todos os desenvolvimentos possíveis dentro desse programa. Então, gente, olha só, né? A Soraya, que entende bem do I Ching, o I Ching, ele é um oráculo, mas ele é um arranjo matemático de 64 hexagramas, com linhas mutáveis e fixas, que são, né, eles mudam o tempo todo. Eu não sei quantas possibilidades tem nisso, mas quem pensou no I Ching, a gente sabe que é um sistema binário, igual de computador, né? E quem estuda o I Ching, acho que a Soraya pode explicar isso melhor pra gente, ele é o gráfico da nossa matriz de realidade. Ou seja, o I Ching contém todas as possibilidades, todos os planos arquetípicos possíveis da vida humana. Então, quando você vai tirar o oráculo, você tem que ver que campo está constelado, do tema, que tema está constelado na sua vida, né? E o I Ching dá uma dica, fala, vai por aqui, vai por ali, se você for aqui vai ser ruim, se você for por ali vai ser bom. Por quê? Porque ele capta esse momentum, né? A gente fala em momentum, que tá no teu programinha aí, no teu jogo de xadrez, na jogada de xadrez que você vai fazer, né? Então o I Ching é uma coisa super interessante nesse sentido, porque ele já milenar e os caras já sabiam que nós temos uma matriz de realidade, ou seja, a Matrix, né? A gente não sai da Matrix, entendeu? É essa matriz de realidade que a gente tem. Nossa consciência, assim como a consciência universal, é programada para criar e se perpetuar, fazendo para isso qualquer coisa ao seu alcance, certo? A gente tem que sobreviver, temos instinto de sobrevivência, né? Mantendo-se em perfeito equilíbrio de vetores e forças. Então a gente está aqui, você vê que até no meio de um viaduto nasce uma plantinha. Nós temos um ímpeto de ir, de melhorar, de crescer, né? Nós temos que manter um equilíbrio nesses vetores de forças da natureza, da nossa matriz. Só que a constante rejeição da natureza, dessa configuração da nossa matriz de realidade, trará desequilíbrio, que para nós é traduzido em dor, sofrimento, confusão, doença.
Ao contrário, quanto maior conexão com o nosso eixo, o eixo da Taurus, né? Da nossa Taurus pessoal, em equilíbrio e consonância, traz harmonia e realização. Então, quando a gente está passando por dificuldade, e não dá para evitar também isso, é porque a gente está em desarmonia com o todo, de alguma forma. Quando deu um tropeço muito grande, ou então às vezes acontece uma coisa que a gente não entende porque depois a gente vai compreender, é porque você não está fluindo na sua Taurus pessoal e com a Taurus universal. Você não está no fluxo, né? E como que a gente se põe no fluxo? Eu acho que a terapia é uma forma das pessoas poderem, né, se descobrir, se autoconhecer para chegar cada vez mais perto do seu eixo. Porque a gente, como terapeuta, vê no consultório pessoas que jamais poderiam ser, por exemplo, daquela área, trabalhando naquilo, querendo dar certo naquilo, acaba ficando doente, acaba tendo um monte de problema, porque está fora do lugar. Não é errado ser aquela pessoa ou ter aquela profissão, tem que ter perfil, tem que ter encaixe, né? Quando a gente está desencaixado da nossa natureza e da natureza do fluxo, aí que vem um monte de pepino e a gente entra em desalinha, a gente desalinha e pronto, né? Então, quanto maior conexão com esse centro da nossa Taurus pessoal e do fluxo do universo, mais equilíbrio e consonância, mais harmonia e realização das intenções. Aprender a lidar com esse gradiente de desafios traz a integração das forças contraditórias. Para quem é junguiano sabe que a gente está falando de função transcendente de Jung, por isso que eu gosto do velhinho lá, porque ele sabia tudo, né? Ele sabia tudo, falou na linguagem dele lá na época, mas ele já sabia tudo isso aí, quer dizer, ele foi atrás da física, né? É por isso que eu também estou indo, porque ele que abriu esse caminho para a psicologia. Não é ideia da Izete, é ideia do Jung. E só que ele não teve acesso a essas coisas todas que nós estamos tendo hoje. Então, nada mais justo que a gente que admira ele explore um pouco mais tudo isso, porque ele já intuía tudo isso, né? Então, lidar com esses desafios traz a integração das forças contraditórias. O que é integração? Para nós terapeutas, a gente sabe que quando a pessoa está num conflito, não adianta ficar de um lado só. Pelo contrário, ela está assim porque ela está, né? É integrar os opostos e aí vai dar um terceiro nível, que é quando você muda de frequência, que na linguagem junguiana se chama função transcendente mesmo. É transcendente não porque é espiritual, ela é transcendente porque ela transcende a polaridade. Então, quando você transcende a polaridade do seu conflito, você entra numa nova frequência. Por isso que a sincronicidade ela acontece nesse momento, né? Então traz essa integração, lidando com esses gradientes de desafios, podendo agir em consonância com a nossa matriz de realidade. Então, quanto mais consonante, mais de acordo com a natureza e com a nossa matriz de realidade, mais realização, menos problema, menos doença, menos um monte de coisa ruim, né? Porque você está alinhado. Então o negócio é ficar alinhado. A humanidade está no meio de uma grande mudança de paradigma, migrando de uma mentalidade de competição para uma de cooperação, religando as partes que parecem separadas do todo. Assim que transcendermos nossos medos, medo, gente, é um horror, né? É o que bloqueia a nossa ascensão. Então, assim que a gente transcender os nossos medos e entrarmos num estado, sentimento de amor incondicional, transformaremos nossa consciência, elevando a uma faixa de maior frequência que poderá modificar, muda mesmo, né? DNA, muda uma realidade paralela, criando um alinhamento e uma cura no corpo-mente, não só no corpo como na neurose, ou seja lá, no que a pessoa tiver em desalinho, né? Tá desalinhado, a acupuntura é um jeito de alinhar isso, né? A gente alinha esses meridianos da Taurus corporal. Só que assim, não adianta nada, você vai lá no acupunturista, ele te alinha toda,
Daí você sai de lá, vai pro seu dia a dia, começa a fazer tudo de ponta cabeça outra vez, desalinha de novo. Daí tem que voltar lá na outra semana. Então, é isso, a terapia também. Você vai na terapia, vai lá, né, até você entrar num processo de autotranscendência, da função transcendente de encarar a sua realidade, encarar o que você precisa fazer para estar mais perto de você. Até aí demora, né? Porque as pessoas demoram. Nosso mundo é assim, né? Então não adianta você estar procurando ajuda, tudo, se você não conseguir fazer um trabalho sozinho, porque o terapeuta, tanto o acupunturista como nós psicólogos, a gente pode ajudar até a página 25, se for. O resto é um trabalho individual, pessoal, de cada um, né? Então, como eu já comentei com vocês, eu não sei se foi em vídeo, se foi quando vocês estavam lá em casa, com a intenção clara e a intenção subjacente alinhadas, ou seja, o que você quer e o que o teu inconsciente quer. Cada pensamento, sentimento tem o poder de uma oração, que pode ser positivo ou negativo, pois toda energia é informação. E quando uma intenção específica entra em coerência com uma frequência similar, seu impacto resulta em criação. Portanto, somos criadores do nosso mundo. Vamos falar de novo. Com a intenção clara e a intenção subjacente, ou seja, aquelas duas intenções. Uma é o que eu quero. Eu quero um emprego novo. E aí a outra fala, ai meu Deus, que saco, vou ter que levantar, pegar aquele emprego, vou ter que levantar 5 horas da manhã, ter que pegar metrô cheio, blá, blá, blá. Pronto. Tá desalinhada. Não tá em consonância. Então, não vai rolar. E se rolar, vai ser cheio de problema. Tá? É mais ou menos isso. Então, quando como toda energia é informação, quando uma intenção específica entra em coerência com aquela frequência, seu impacto resulta em criação e não em confusão, né? Por exemplo, qualquer inserção de pensamento, sentimento, não é só pensamento, tá? É sentir. Intenção no corpo, mente, pode resultar em saúde ou doença, depende do que você enfiar para dentro, né? Depende da sua intenção, clara e subjacente. Gravando nossa intenção clara ou subjacente no contínuo, podemos influenciar a realidade física, ou seja, não é gravar, você vai acessar esse momento, né? Quando você ficar ressonante com ele, e aí você muda a tua condição mental, física, relacional, enfim. O principal regulador dessas habilidades é o nosso campo de energia do coração, o centro da nossa torus individual, o ponto de singularidade. Então, para nós, humanos, é o coração que é o centro da nossa torus individual, tá? Depois vocês vão ver uma figurinha aí que eu coloquei no PowerPoint, né? O ponto de singularidade, ou seja, é ali que tudo começa. A prática regular de criar campos de energia coerentes é efetivamente a forma de manifestar a saúde e equilíbrio. Criar uma nova realidade em qualquer âmbito da vida segue o mesmo caminho. Esse alinhamento propicia sincronicidades, a singularidade que anuncia o novo. Então, o que é isso? O que é a energia do coração, gente? Que é o centro da nossa torus energética e de informação, né? É a prática de criar campos consonantes, ou seja, quanto mais você estiver alinhado com você mesmo, com a sua natureza, com o seu perfil, com a sua verdade interior, sem dar muita bola porque os outros vão pensar, vão falar, agindo com ética, né? Agindo em consonância com a vida, você tem a capacidade de acessar essa possibilidade no contínuo quântico do que você quer, porque você está alinhado com a natureza, com a Torus, com qualquer nome que você queira dar para o teu eixo. Então, só pode resultar em saúde e equilíbrio. É simples, né? De novo, mas não é tão fácil assim, porque a gente sempre tem um pensamento contrário, a gente sempre fala, ai meu Deus, mas acho capaz de não dar certo. A gente tem uma cabeça que foi moldada, né?
por tantos anos de, de, de medos, de crenças, de padrões dos nossos pais que eles puseram na cabeça da gente muito cedo ainda, outros que a gente aprenderam. Então, para desprogramar isso, é um tanto quanto né, demorado, porque uns conseguem rápido, outros demoram, porque você tem aquele padrão de dinâmica já tua, para você desfazer isso é mais demorado às vezes, né? Criar uma nova realidade em qualquer âmbito da vida segue o mesmo caminho. Então, não é só na saúde, né? Você vai criar, eu quero comprar uma casa. E o que vem na cabeça? Ah, mas não tenho dinheiro. Então, com financiamento tá muito... Começa e você já coloca ali já tá um monte de obstáculo, então não vai rolar, né? O como você tem que deixar com o universo e, claro, ir fazendo a sua parte, ou seja, trabalhando, juntando dinheiro, olhando as casas do jeito que você gostaria e ficando numa frequência de eu tenho uma casa já, de que você tá naquela frequência da casa, que legal, a casa vai ser assim, assado, desenha a casa, passa perto de uma casa que é igual que você quer e fica lá olhando, entra na frequência da casa e não deixe o pensamento vir e falar, mas quando que você vai poder ter isso? Nunca que você vai conseguir ter uma casa igual essa. Você tá pirando na batatinha, né? Porque como que vai, com o dinheiro, com o salário que você ganha, você vai comprar uma casa dessa? Entrou isso, esquece, muda, né? Muda o disco, sente que você tá naquela casa que você gosta. O tempo que vai levar para isso manifestar depende da pureza da tua intenção e de você não atrapalhar o processo de criação do universo, porque ele vai começar a ajeitar as peças, né, para que você um dia encontre aquilo. Ele vai começar é como um quebra-cabeça que vai encaixando as peças até encontrar o que você quer. Só que a maioria das vezes que a gente tem um desejo, a gente mesmo vai pondo pedrinha no caminho do universo. E aí não rola, né? Por quê? Porque na lei das infinitas possibilidades, você está acessando aquela realidade com a tua intenção, mas daí você sai. Você fica, mas e se eu ficar doente? E se não sei o quê? E se não conseguir porque o banco não aprovar? Ou se eu for mandado embora do emprego? Pronto, ferrou. Você já destruiu o processo de criação antes dele começar, né? Então é uma questão de desprogramar mesmo as nossas crenças e começar a colocar o nosso foco no que a gente quer e não no que a gente não quer. Começou a vir aquele pensamento ou aquele sentimento ruim, não vou conseguir nunca. Começa de novo, porque o universo está só esperando você resolver e não atrapalhar, né? Esse alinhamento propicia as sincronicidades e a singularidade que anuncia o novo. Então, você tem que querer ficar nessa energia gostosa, mas não tem que ficar olhando no relógio para saber quando que vai rolar. Ainda não manifestou? Nossa, ainda não consegui? Não, desencana. Daí as sincronicidades começam a acontecer. Tipo, quando você desencana, você tem o desejo, tem a intenção, mas desencanou, não tá com raiva porque tá demorando, vai fazendo suas coisas, mas vai mantendo a frequência. Daí, aquele amigo que você não vê há não sei quantos anos, você encontra na rua, ele te fala alguma coisa, né, que tá querendo mudar e pum, você encontra a casa que você queria. Foi mais ou menos assim com esse consultório. Depois, quando eu tiver com vocês, eu conto como é que foi. Então, assim, você começa a entrar, né, numa outra frequência, entendeu? Eita, me perdi aqui. Isso. Então, olha, tem um slide aqui que eu coloquei, que vocês já devem estar vendo também, ou já viram, é a Torus Universal e a nossa Torus Pessoal, cujo centro é o coração. Por isso que o coração é um órgão tão falado, né, tão mitologizado, além de ser realmente um órgão
importantíssimo do corpo. Então, quando conectados a frequências mais elevadas, experienciamos o tempo de maneira diferente. O tempo dilata, gerando efeitos diversos, sincronicidades, menos envelhecimento físico e mental, maior coerência entre os desafios da vida e mais capacitados para jogar o jogo individual e coletivo, criando maior grau de liberdade e sensação de plenitude e felicidade. Sem esforço, apenas com um toque de direcionamento, seguindo o fluxo da correnteza em que queremos estar. Assim como a água, vamos contornando os obstáculos, né? O que é isso do que o tempo dilata? Quando você está feliz, quando você está numa frequência gostosa, que você está ou com o namorado, com a namorada, ou que você está dando risada com os amigos, que você está feliz, o tempo é curto, né? Agora vai assistir uma aula chata, vai ficar esperando na sala de espera do médico, ou sei lá, em qualquer lugar, o tempo demora, ao mesmo tempo, por isso que é relativo, né? Então, quando você está nessa frequência alta, o tempo está acelerado, né? Não é só uma impressão, ele acelera mesmo para você. E aí, a gente tem uma frequência que deixa bonito, que deixa mais jovem, que não entra num processo de... Nunca aconteceu com vocês, de alguém... Tem dias que você tá bem, né? Alguém fala, você tá apaixonada, você tá bonita, não sei o quê. Tá namorando. Por quê? Porque quando a gente tá apaixonada, a gente fica nessa frequência, né? A gente fica num estado de meio que alterado. Só que aí, né, se você conseguisse se manter nesse tempo todo assim, nossa, seria maravilhoso. A gente seria muito criador, né? Se estivermos conectados e alinhados, podemos manifestar o que quisermos sem esforço. Olha só, gente. De fato, é o que fazemos o tempo todo, só que de forma inconsciente, resultando em manifestações oriundas do nosso centro de crenças, nossos padrões emocionais, nossos complexos, etc. Acima da atenção clara em si e nem sempre com resultados satisfatórios. Então a gente está sempre criando a nossa realidade. Só que a gente, como não sabe disso e não sabe como fazer, a gente cria, às vezes, coisas que a gente não gosta, né? Porque a gente está fora da frequência da ressonância, seja com a Taurus individual, seja com a Taurus coletiva. A intenção clara, unida à subjacente, é a causa da criação harmônica. Quando há dissonância entre as duas, vence sempre a intenção inconsciente, ou seja, onde na maioria das vezes está o nosso foco, e, sem saber, dissipamos o processo de criação. O que é isso? Depois botei aqui no coisa, o casamento, o emprego, a casa. A gente precisa manter o postulado. Então, o que é isso? Então, por exemplo, você está louco para trabalhar, arrumar um emprego naquele lugar. Ou então você está casando com a pessoa que você quer. Ai, que legal, casei com a pessoa que eu quero, que maravilha. Como é que é fazer a manutenção disso? Como é que é você colocar a sua intenção no outro, né? A sua dedicação ao outro, o seu cuidado, a sua atenção mesmo, no dia a dia. Porque o que acontece? Passou 7, 8 anos de casamento, todo mundo relaxa, porque, tá tudo bem, a gente se gosta, ninguém vai querer ir embora, tá tudo certo, tá seguro. E não cuida, né? Não cuida da relação. Não vai passar um tempo sozinhos, sem os filhos. Então, assim, tudo precisa cuidar. Você compra uma casa, você precisa cuidar dela. Precisa fazer reforma, cada 5, 6 anos precisa pintar, precisa consertar o que está quebrando, né? Isso é você colocar a sua atenção, o seu foco naquilo que você quer, que você gosta. Porque senão, a lei da entropia vale para tudo. Tudo começa a degradar. Se você não alimenta com a sua energia, com a sua atenção, o seu bichinho de estimação. Tem gente que tem cachorro e larga o cachorro lá, no quintal, amarrado na corrente. Gente, o que é isso? Né? Então, você quer ter um bichinho, você tem que dar atenção, você tem que dar amor. Porque essa energia é que vai manter o cachorro saudável, você saudável. Porque você tem que... Tudo que você tem,
tem que ter essa atenção. As suas coisas de casa, o teu emprego, você não gosta do emprego? Então muda, né? Tenta arrumar um que você gosta, porque senão você entra em contradição. Todo dia você vai reclamando, mesmo que você não reclame, você fala, ai meu Deus, de novo aguentar aquele chefe, de novo aquilo, não aguento mais. Esse não aguento mais é uma energia contrária. Na primeira oportunidade você vai rodar, se você não sair sozinho, né? Então, como é que pode? Se você tem um emprego que você gosta, a tua atenção, aquele gostoso que você vai... Claro que tem problemas, você vai superar, igual no casamento. Não é porque tem problema com o marido que você vai mandar ele embora na primeira semana que aconteceu uma briga. Você vai, né, resolver aquilo. No trabalho é a mesma coisa. Então depende muito da sua atenção, do seu cuidado, da sua sintropia, que é ao contrário da entropia, para falar na linguagem da física, né? Porque senão as coisas degradam. Você colocando sua atenção, a coisa permanece e evolui até, né? Então você tem que manter esse postulado que você quis. Se você não quiser mais ficar casado, é só tirar atenção também, rapidinho, né? E a permissão, você tem que dar a permissão interior para aquilo continuar existindo na sua vida. E o que é dar permissão interior? É dar atenção, dar cuidado, dar carinho, é não reclamar, né? É ficar numa frequência positiva para que você mude tua visão e o outro mude, porque você mudou, porque você não vai conseguir mudar o outro. Então, se você mudar a tua frequência, o outro vai junto, ou ele some. Se ele não aguentar a tua frequência, ele vai embora. Ou então ele vai subir junto com você. Então, o que são os bons casamentos? São aqueles que os dois crescem juntos, tanto em conhecimento como em frequências, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo devia saber antes de começar a namorar ou coisa do tipo, né? Para permitir que isso continue existindo, a gente tem que evitar aquele poder negativo do mas. Eu vou ver sim, mas eu não vou ter tempo. Ou então, eu vou tentar entender a aula de física quântica. Eu tô tentando, vou parar. Ou faz ou não faz. Igual o mestre Yoda, né? Faça ou não faça, não tente. Porque você tem que ter uma intenção clara do que você quer. Se você fala, vou lá, vamos ver o que dá, né? Não sei. Então, se você casar com teu marido e você fala assim, vamos ver o que rola, né? Como é que vai manter isso? Tem que ter o entusiasmo, tem que ter atenção. Então, esse poder negativo do mas é muito grande. O medo é a principal causa do mas. Porque você sempre acha que é legal, né? Mas eu não tenho dinheiro. Eu queria tanto aquela casa. Mas, putz, não vai dar, nessa encarnação não vai dar. Então, esse poder do mas é a principal causa que você corta o seu barato, corta a criação. É o mas sabotador, ele te sabota nos seus desejos, ele sabota você na sua intenção e você fica sempre na mesma coisa, sempre no mesmo lugar, você não sai do lugar. E aí você fica sempre querendo aquela casa, aquele marido, aquele carro, ou aquele emprego, né? Ou que o filho mude, ou que o marido mude, você fica sempre no mas. Então, como é que é sair do mas e acreditar e botar a frequência certa para você ir no fluxo, né? É isso. E outra coisa interessante, né? Quanto mais nos aproximamos do padrão de ética, ou seja, quanto mais a gente vai se melhorando, né? Ei, meu Deus, parou aqui.